Um novo livro, uma nova biografia de Diana. Após quase 30 anos, o irmão de Diana, o conde Charles Spencer, anunciou que vai contar toda a verdade através de um livro. Mais um livro. Não bastasse o pequeno Harry, o senhor Harry, escrevendo tudo e mais um pouco da família, agora uma promessa que pode estar dando dor de cabeça dentro do palácio e até mesmo para o primogênito, o príncipe William, que não gosta muito que as pessoas monetizem em cima desta tragédia. Afinal, o que o irmão de Diana tem a falar e qual seria ou o que o príncipe William pode achar deste circo que está se armando já para o ano que vem. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Já peço para você se inscrever, comentar. Deixe o seu like, é bem importante. Além disso, compartilhe, ative as notificações. É o básico, é tradicional. Hype esse vídeo que ajuda bastante, olha o nosso crescimento. Seja membro da corte do Edu, gente. Peço encarecidamente este pedido, tá bom? Está rolando uma promoção, vai lá, seja membro. Seja uma duquesa, um duque, vídeos exclusivos, figurinhas. Já vamos fazer também um grupo no WhatsApp. Estou esperando vocês lá, tá bom? Então, meus agradecimentos profundos às minhas duquesas e aos meus duques. Ok? Então vamos para essa notícia que vem dando o que falar. No dia de ontem, o irmão de Diana veio a público, deu entrevistas e já disse que vai ter livro novo de Diana. Sim, um novo livro. Não bastante a quantidade de livros que nós já temos sobre Diana. Inclusive um lá de 1992 que a própria escreveu, ajudou a escrever, soprou no ouvidinho do autor. E assim nós tivemos aquele best-seller que a família real, olha... Aliás, livros são determinantes para deixar a monarquia empavorosa. Isso que está acontecendo, pelo menos os insiders, as fontes estão dizendo, lá vem mais um livro, logo de quem? Dele, do Charles Spencer. Mas vamos explicar, então, através das entrevistas, ele falou no Instagram, tudo ele disse mais ou menos que o livro vai contar a história da irmã com o irmão. Então, na visão dele, de tudo que já foi falado, Charles conta que sim, ele tem que falar. São 30 anos que se passaram, que vai contar a verdade. Tem muitas inverdades durante 30 anos, gente. Ele vem agora contar tudinho para honrar a memória da irmã, tá? Então consiste em contar a infância dela e principalmente a semana da morte dela, o funeral e dias antes do seu funeral. Será que ele vai contar a entrevista que ele ajudou a empurrar a Diana a fazer e destruir a imagem ou dificultar a imagem naquela época de Diana? Bem, é o que as pessoas estão observando e nós devemos lembrar que qual seria o problema? O problema é que o irmão de Diana, há muito tempo, ele monetiza fingindo que não. Por quê? Ele joga a imagem de Diana como a santa, a super, a imaculada, mas nós devemos, quando nós queremos estudar uma pessoa, a gente precisa muito de separar as imagens. Mito, lenda, santa, canonizada pelo irmão de Diana e também de ser humano. Diana era um ser humano complexo e cheio de histórias. E o irmão monetiza há muito tempo. Seja lá na sua casa, na sua propriedade, que tem lojinha, que vende souvenir, que vende tudo sobre Diana. A ida das pessoas até a propriedade é movida por Diana porque ela está lá, enterrada lá. Pelo menos é o que a galera conta, porque existem várias versões, teorias, né? Então, o irmão de Diana, curiosamente, porque ano que vem, 2027, vai ter 30 anos do aniversário da morte do marco, né? De 30 anos, data redonda da morte de Diana. Então, é uma tentativa
do Charles trazer na data redonda, um ano antes praticamente, porque dia 31 agora vai fazer 29 anos, então vai ter uma contagem regressiva. E existe muitas especulações que vai ser um ano repleto de bombas, livros, vão monetizar ao tubo. Isso também levando em conta uma possível produção para a Netflix de Harry e Meghan, conduzido pelos dois. E teve muita gente, lembrando aqui, quando o Harry esteve no mês passado visitando o Reino Unido, visitou o papai, visitou lá a madrasta na Highgrove House e depois ele foi para a propriedade Spencer. E muitos aqui no canal falaram: não, ele não vai compactuar com isso, o tio, tá? Dele não vai receber, tanto recebeu, como o Meghan colocou uma foto que eles estavam indo para o túmulo de Diana e tá tudo bem, só que achamos estranho a forma da privacidade na qual o Harry prega tanto e a Meghan prega tanto. Então, a ideia era realmente: estamos aqui, vamos monetizar o túmulo de Diana. Esse túmulo é bem curioso porque ele está numa ilha, então ela está isolada ou praticamente em paz. Porque foi essa a ideia que o irmão de Diana trouxe para todos, dizendo simplesmente que ali é uma simbologia, porque é um lago e ela está dentro de. É uma ilha, né? Um lago dentro de uma. E a ilha onde ela está enterrada. Então a ideia era não ter ninguém, não ter acesso, tem que ter barco, só pessoas que estão na lista, familiares, no caso, Príncipe William, Harry, estão ou podem ir até lá. Só que, como eu disse, ele abre ao público, vende livros, ele já escreveu outros livros e agora ele vem com esta notícia do livro, tá? Então a gente tem a Netflix com Harry e Meghan, que eles querem fazer ano que vem, essa homenagem, e tudo isso as pessoas achando que realmente o irmão de Diana não deixaria ou não estaria. Curiosamente, o irmão de Diana sempre esteve presente em vários podcasts, em várias situações, monetizando, aproveitando a imagem de Diana. Isso não é uma novidade. E era isso que eu queria falar, porque eu ficava vendo, nossa, as pessoas acreditam mesmo que o irmão de Diana não iria abrir as portas para o sobrinho. Sobrinho esse, que é o Harry, os dois não conversavam, passam a ter uma intimidade após aí a briga com a família real, então eles foram se achegando. A figura do Charles, então, sempre esteve na mídia. Ele é um conde, ele sempre esteve ali para perpetuar o nome do Spencer e Diana é um elo dele com os títulos, com a realeza. É bem capaz dele aparecer falando neste documentário, porque na entrevista do livro ele disse: muitas pessoas me perguntam sobre Diana, então acho justo falar na minha visão sobre Diana. O livro se chama em português, mais ou menos, O Canto do Cisne. O Canto do Cisne e Minha Irmã Diana. Então ele vai contar. Então ele disse que vai contar verdades. Quais seriam essas verdades? Nós sabemos que existem várias teorias que rondam Diana, a morte de Diana. Temos questões do funeral de Diana, uma briga. Ele, o irmão de Diana, o Charles, é super contrário ao rei Charles. Então pode ter recados aí para Charles, Camila. Vão ressuscitar mais coisas para imagem de Camila, agora rainha, do rei Charles. E vai mexer também com os filhos do príncipe William e Harry. Então a gente observa que o tio também faz a dinâmica igual do sobrinho. Ele antecipa e aproveita para fazer o exclusivo, já que ele é irmão. E vamos aproveitar que ano que vem ele deve entender que vem série, que vem outras coisas aí, tanto da imprensa como do filho Harry. Nós observamos que ele quer monetizar e vem muito mais coisas, tá? E que eu questiono, cara, essa mulher não tem paz. Diana nunca teve paz. Quando morreu, da forma que morreu, a tragédia, pôs uma série de teorias, abre, reabre processo, inquérito, tudo muito execrado pela opinião pública. Então, Diana nunca teve sossego. Vira e mexe são histórias
que a gente fica lendo, porque ela traz ainda uma curiosidade. É claro que nós temos uma nova geração que não entende como Diana ou qual era o universo que ela estava inserida, mas as teorias ganham muita força e Diana virou esta santidade. E essa santidade é muito construída pelo irmão e também pelo Harry, de certa forma. O Harry sempre invoca a mãe. E aí a gente entende, tem o período de luto, tem tudo isso, mas também tem a forma dele angariar, pelo menos, a imagem da mãe. Abreviar a negatividade da esposa e dele, porque Diana é um ícone que as pessoas quase não contestam. Mesmo tendo alguns negocinhos que a gente olha, Diana era um ser humano comum, como eu, você, Charles, o irmão dela, Hel. Então, eles colocaram no pedestal porque rende, monetiza. E eu tenho a teoria, a pessoa que morre muito jovem, no seu auge, é mais propício, se ela já é um poço de carisma, ela vai virar quase um santo, um deus. A gente tem Ayrton Senna, a gente tem várias pessoas aí. Podem pesquisar. Mas tem um personagem que pode estar olhando tudo isso com muita estranheza ou com um ato de traição. Por quê? Porque o príncipe William não é uma pessoa má, ou porque esqueceu de Diana, como eu leio. Não, é muito pelo contrário. O William quer preservar a imagem da mãe. Imagine você, tendo sua mãe, todo mundo falando toda hora dela, a pessoa não descansa, a pessoa não sossega. O irmão, no caso o tio, traz um discurso poderoso contra a monarquia, contra os paparazzis e entrega de bandeja um livro depois de 30 anos. É claro que ele vai enrolar bastante nesse livro, é claro que ele já entende o mecanismo atual, que precisa de engajamento, que ele precisa de recortes. Então, tudo isso a gente observa que o príncipe William está ou pode estar achando que, cara, é uma traição, porque ele sabe que Harry e eu fizemos um pacto de não falar com a imprensa. Ele, o príncipe William, já deve estar preocupado com a série de homenagens do Harry e de Meghan, com essa possível série da mãe na Netflix, e vem o tio se antecedendo, dando uma rasteira no Harry, dando uma rasteira no príncipe William. Com certeza ele deve ter falado, olha, nós vamos fazer um livro sobre sua mãe, e é isso, tá? O Conde Spencer, para vocês terem uma ideia, ele teve várias mulheres já, ele separa a casa, que também não tem problema nenhum, mas confiável, né, gente? Não é. Fora que Diana e ele tiveram momentos bem tempestuosos. Brigaram por conta de tiara. Quando o pai da Diana morre, ele assume o título e pega e pede de novo a tiara, alegando que aquela tiara é da família. Estava no meio da separação de Charles e Diana ficou furiosa, chateada com ele, tá? Então teve esse episódio, eles ficaram bastante tempo sem se falar. Ele volta a falar praticamente em 95, na época quando ela foi dar aquela entrevista bombástica, pois foi ele quem construiu praticamente todo o cenário para ela fazer a entrevista histórica, bombástica, e antes, em 92, ela pediu para morar lá onde ela está enterrada, na propriedade deles, e ele disse, não vai rolar. Ofereceu outros lugares, mas a Diana ficou também furiosa. Tá vendo? Não é só os filhos que estão brigados que brigam. Diana também era boa de briga. Lembrando rapidamente que a mãe de Diana também brigava muito com Diana. Aliás, Diana morreu sem falar com a mãe. Elas estavam rompidas há quase 4 meses antes da morte de Diana. Foi um telefonema, troca de insultos bem altos, bem assim graves, e elas romperam. Então, aí nós temos um caso. A mãe e filha não se falaram ou não tiveram nenhum contato. Diana morreu sem falar com a mãe e depois, posteriormente, a mãe de Diana morreu e as duas não tiveram nenhum contato. Morreram aí brigadas, tá? Diz que Diana também não deixava a peteca cair. Se ela achava que estava certa, ela mantinha, e se pisasse no tinha a sua postura. Parece um certo príncipe mais velho. Curioso, né? É que as pessoas sempre estão condicionando Diana. Ai, parece muito com Harry. Tem que estudar um pouquinho que vocês vão descobrir muitas coisas. Então o fantasma de Diana sempre está rondando a família real.
a vida de William, que dá respostas. O legado de Diana é diferente para o príncipe William. O legado de Diana está nos filhos. A forma de educar os filhos. O William teve mais contato com a mãe, porque quando a mãe morre ele tem 15 anos, ele sabia de vários fatos muito fortes da mãe, e a gente observa que é um assunto doloroso para o William, para o Harry, mas o William trata melhor a imagem da mãe do que o tio, do que o irmão, o príncipe Harry, que estão monetizando. O grande problema para o William não é uma homenagem, não vem do coração. É algo que eles querem ressuscitar através de dor e monetizar em cima de Diana. Porque esse livro vai para o mundo inteiro, porque Diana é um assunto ainda recorrente. Então vem para o Brasil, quer dizer, Portugal. Português, então a gente vai ler essa tradução. Os livros da realeza vêm para o Brasil por conta de não ter um livro traduzido. Entenderam? Então, para o William é algo penoso, porque ninguém entende, ou pelo menos todo mundo tenta tirar a casquinha de Diana e aproveitar bastante essa morte. E é bem coerente o tio fazer esse livro diante de falar que Diana era o símbolo, o nome, deusa da caça, e ele novamente caçando Diana, ou pelo menos colocando ela aí na boca do povo. É importante lembrar que de todas as ironias sobre Diana, talvez o maior foi este. Uma menina batizada com o nome da antiga deusa da caça tornou-se, no fim, a pessoa mais caçada da era moderna. Ela nos pediria hoje que nos comprometêssemos a proteger seus amados filhos. Olha, que quando se lança um livro desse tipo, verdades, é porque vem algo bastante quente, ou pelo menos ele promete para a galera comprar e no fundo não vem nada. Vamos aguardar, em setembro chega esse livro, mas já vem aí recheado de polêmicas, monetização e um príncipe sendo apunhalado e traído pelo tio, que não é uma novidade, gente. Esse tio de William, bem difícil, tá? É isso, o que vocês acham? Coloque aqui, #livro. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho, espero lá.